Bom, nesse vídeo nós vamos calcular o ciclo de Carnot para uma radiação eletromagnética, que tem como equações de estado, a energia interna é BVT à quarta e a entropia é 4 terços de BVT ao cubo. A gente vai calcular a troca de calor e o trabalho em cada etapa do ciclo de Carnot, nas 4 etapas AB, BC, CD e DA. Então, no ciclo de Carnot, eu já deixei aqui o diagrama dele, para a gente ir consultando. Na etapa AB, que é essa etapa aqui, em verde, a gente tem uma isoterma de temperatura quente. Quanto mais alta a isoterma está no diagrama PV, mais quente a temperatura dela. Então, essa daqui é de temperatura quente e a isoterma de C até D é de temperatura fria. Bom, então vamos calcular o calor trocado e o trabalho feito na etapa B. Como a gente tem uma isoterma, a primeira lei da termodinâmica diz que a variação da energia interna é igual à variação do calor, da quantidade de calor, mais o trabalho feito, ou sofrido. Então, na isoterma, a temperatura é mantida constante. A variação de energia interna entre A e B vai ser UB menos UA, que é igual a BVB T quente à quarta menos BVA T quente à quarta. Colocando o B e a temperatura quente em evidência, BTQ à quarta é igual a vezes VB menos VA é igual à variação de energia interna em AB. Para calcular agora a quantidade de calor, eu vou calcular a variação de entropia nessa etapa e vou multiplicar por quê? Porque a variação de calor é igual a temperatura vezes a variação de entropia, é TdS. Então, a variação de entropia vezes a temperatura quente vai ser o calor em AB. Então, a variação de entropia é 4 terços de BVT, que quarta, seria T ao cubo, mas como eu estou multiplicando pela temperatura quente, fica TQ à quarta, VB menos VA. Então, pela primeira lei da termodinâmica, a variação de trabalho em AB vai ser igual à variação de energia interna menos o calor trocado. Então, o trabalho em AB é BTQ quarta VB menos VA menos 4 terços de BTQ quarta VB menos VA. Então, o trabalho em AB é menos 1 terço de BTQ quarta VB menos VA. Então, beleza, aqui já calculamos o trabalho e a quantidade de calor no processo na etapa B. A gente vai analisar a etapa BC do ciclo de Carnot. Na etapa BC aqui em laranja, a gente tem uma adiabática. Numa adiabática, a troca de calor é nula. O sistema está isolado e ele não troca calor com o meio externo. Então, o calor ele é mantido em todo o processo. E, além dela ser do calor ser zero, a variação de entropia também é zero. Ela é uma isentrópica também, além de adiabática. Então, para a gente calcular o trabalho e o calor nessa etapa, o calor, como ela é uma adiabática, vai ser zero. E a variação de entropia também é zero, implicando que a variação de energia interna vai ser igual ao trabalho. Então, calculando a variação de energia interna, na etapa BC, é o C menos o B, que é B, VC, T frio, agora ele vai da temperatura. Aqui no ponto B ele está na temperatura quente. E na temperatura, no ponto C ele vai estar na temperatura fria. Então a variação de energia interna tem que fazer que a energia interna no ponto B, usando essa primeira equação de estado da energia interna, vai ser igual a B VC vezes a temperatura fria, a quarta, menos o BVB, temperatura quente, a quarta. Então, essa é a variação da energia interna. Certo? Então, isso é igual ao trabalho nesse processo. E como a variação da entropia é nula, se a gente fazer a variação da entropia pela equação de estado, fazer a entropia em B
a entropia em C, perdão, menos a entropia em B, isso igual a zero, eu chego na conclusão fazendo 4/3 de B VC T frio ao cubo menos VB TQ cubo igual a zero, eu chego numa expressão do volume em C em função do volume VB. Então eu vou substituir esse volume aqui na minha expressão da variação de energia interna, o VC em função de VB. Então o trabalho em BC vai ser igual a B VB TQ sobre TF ao cubo vezes TF à quarta menos VB TQ quarta. E aí simplificando isso, fica que o trabalho em BC é igual a B VB TQ cubo vezes TF menos TQ à quarta. Aí você pode colocar o TQ ao cubo em evidência. Então, a variação do trabalho em BC é igual a B VB TQ cubo TF menos TQ. Então, esse é o trabalho e a variação do calor é zero, porque ela é uma adiabática. Agora, na etapa CD, a gente tem de novo uma isotérmica. E agora essa isotérmica ela é fria. Ela é essa curva azul aqui do diagrama de Carnot, de C até D. A temperatura aqui é fria. Então, o calor trocado e o trabalho feito, a gente usa a primeira lei da termodinâmica, né, que é a variação de energia interna é a variação de calor mais a variação de trabalho. Então, a variação de energia interna é o D menos o C, que é igual a PTF, temperatura fria quarta, VD menos EC. Então, a variação de energia interna em CD é igual a B, TF à quarta, VD menos EC. Para achar o calor trocado, a gente faz a variação da entropia vezes a temperatura. Então, a variação da entropia é 4/3 de BTF à quarta, VD menos VC. Na verdade, é VFT ao cubo, aí eu vou multiplicar isso por TF. Então, isso vai ficar TF à quarta. Então, esse aqui é o calor nesse processo, nessa etapa, CD. E o módulo do trabalho vai ser dado pela variação do calor em CD menos a variação de energia interna em CD. Então, o módulo do trabalho em CD é 4/3 de BTF à quarta, VD menos EC, menos BTF à quarta, UD menos UC. Aqui é V, né? VD menos VC. Então, o trabalho trocado em CD é igual a B sobre 3, TF à quarta, VD menos EC. Esse é o trabalho. E, de fato, o trabalho aqui ele tem que ser positivo porque ele tem uma contração do volume, né? Ó, se a gente olhar no diagrama, o volume está contraindo na etapa CD. Se o volume contrai, é porque você está fazendo trabalho em cima do gás, então ele está ganhando energia. Então o trabalho é positivo. Certo? Então aqui é positivo, tá certo? E aqui o que a gente diz, né? Que a variação de entropia em AB é igual à variação de entropia em CD. Né? A variação da entropia em AB ela é igual à variação de entropia em CD. Só que no caminho inverso, né? Então, a variação de entropia AB é igual à variação de entropia em CD. Como a gente já calculou, a variação da entropia em AB é 4/3 de B, TQ cubo, VB menos VA, que é igual a 4/3 de BTF ao cubo, VD menos VC. Mas se a gente faz a variação de entropia, se esses caras são iguais, então TQ cubo, VB menos VA, você corta, né? 4/3 de B. Então implica que TQ cubo, VB menos VA é igual a TF cubo, VD menos VC. Então VD menos VC é igual a TQ sobre TF ao cubo, VB menos VA. Então a variação de calor é a variação de entropia multiplicado pela temperatura. Então vai ser 4/3 de B TF à quarta, porque eu coloquei
Bom, só lembrando, né, que o calor é a variação de entropia vezes a temperatura. Então, vai ser essa variação de entropia aqui, ó, vezes a temperatura fria, que é igual a essa expressão aqui também. Eu vou multiplicar ela pela temperatura fria. Então, vai ficar 4/3 de B, TF a quarta, vezes TQ cubo sobre TF cubo, VB menos VA. Então, mas o que eu fiz aqui, né? Eu coloquei VD menos VC em função de VB menos VA. Então, eu vou refazer aqui, ó, só para ficar claro o que foi feito aqui. A variação do calor em CD é igual à variação de entropia vezes a temperatura fria. A variação de entropia a gente calcula que é 4/3 de B, TF cubo, VD menos VC, vezes o TF. Então, TF vezes TF cubo vai ficar um TF a quarta aqui. Mais VD menos VC é igual a esse cara aqui. Então, eu vou substituir VD menos VC por TQ sobre TF ao cubo, VB menos VA. Então, esse é o calor nessa etapa, certo? Em função do volume VB menos VA. E bom, agora a gente tem que calcular o trabalho, né, em CD. Só que aqui eu coloquei ele só em função de VD e VC. Eu vou colocar ele em função de VB e VA também. Para fazer isso, eu uso essa expressão de novo, né? Essa expressão aqui. E vou substituir ela aqui nesse trabalho para o VD menos VC ficar em função de VB menos VA. Então, você faz essa troca, você chega nessa expressão aqui, para o trabalho em CD, que é B sobre 3, TF, TQ cubo, VB menos VA. Bom, agora nós vamos analisar a etapa DA. A etapa DA aqui no nosso diagrama, essa etapa em rosa, que é uma isentrópica, né, uma adiabática. Então, a variação de calor é zero. Isso implica, então, pela lei da termodinâmica, que a energia interna é o calor mais o trabalho. Se o calor é zero, a energia interna vai ser igual ao trabalho, né? Então, vamos lá, na etapa de D até A, eu estou saindo aqui do ponto D e indo até o ponto A. Aqui, eu estou na temperatura fria, e no A eu estou na temperatura quente. Então, beleza, o calor vai ser zero, a variação de entropia também é zero. Então, a energia interna é igual ao trabalho. A variação de energia interna é BVA, TQ quarta, porque no ponto A a gente está na temperatura quente, como eu coloquei aqui, e VD vezes TF a quarta. Então, é VA TQ a quarta menos VD TF a quarta. Mas a variação de entropia é zero, então isso implica, usando a fórmula da entropia, que 4/3 de B, VA TQ cubo menos VD TF cubo é igual a zero. Então, VA é igual a VD TQ cubo sobre TF cubo. Então, isso implica que o VD pode ser escrito em função de VA. O VD é igual a VA TQ cubo dividido por TF ao cubo. Então, o trabalho em DA é igual à variação da energia interna, esse cara aqui, que é BVA, TQ quarta menos VDTF a quarta, mas eu vou colocar o VD em função de VA. Então, substituindo esse VD por essa expressão, fazendo aqui em cima, ó, BVA TQ quarta menos BVDTF quarta vai ser BVA TQ quarta menos BVA TQ sobre TF ao cubo vezes TF quarta, porque o VD é igual a VA TQ sobre TF ao cubo.
Então eu substituí isso aqui e cheguei nessa expressão. E aí colocando BVA em evidência, né, e o TQ ao cubo também dá para pôr em evidência, porque aqui vai cortar o TF com TF, aqui vai ficar o cubo. Você pode pôr o TQ ao cubo em evidência junto com BVA e multiplicar TQ menos TF. Então esse é o trabalho aí nessa etapa, escrito em função do volume A. Bom, agora a segunda parte do exercício consiste na gente calcular o rendimento de todo esse processo, do ciclo de Carnot, de A até, fazendo todo o ciclo, até pontuar de novo, né? Então, o rendimento ele é dado pela soma do trabalho total dividido pelo calor total. O calor total que é desperdiçado nesse processo é o calor QAB, que é igual ao calor DA. É o calor que é trocado nesse processo todo. Então, esse é o calor total, é o QAB, que é igual ao QDA. Então, beleza, só deixa isso guardado aqui, que esse é o calor total é QAB, e o trabalho total é a soma do trabalho de cada etapa. Então, a gente tem que voltar lá em cada etapa e pegar o trabalho, e eu já fiz isso aqui, e colocar aqui, né? O trabalho AB é igual a isso, trabalho BC é igual a isso, trabalho CD é isso e trabalho DA. Então, eu vou somar cada uma dessas expressões para obter o total, né? O trabalho total. Em módulo, né? Vamos calcular em módulo. Então, vamos fazer essa soma, então, com calma. Menos 1/3 de B, TQ a quarta, VB menos VA, mais B, VB, TQ ao cubo, TF menos TQ, mais B sobre 3, TF, TQ ao cubo, VB menos VA, mais B, VA, TQ ao cubo, TQ menos TF. Então, somando, ó, esse termo dá pra gente agrupar com esse termo. E esse termo com esse. Então, vamos fazer aqui um rascunho, né? Menos B sobre 3, TQ quarta, VB menos VA, mais B sobre 3, TF, TQ cubo, VB menos VA. Isso aqui vai ser, colocando VB menos VA em evidência, vai ser igual menos B sobre 3 TQ. Opa, aqui não é igual, né? Multiplicando, né? Menos B sobre 3 TQ a quarta, mais... Eu posso colocar o B sobre 3 em evidência também, né? Então aqui fica B sobre 3 menos TQ a quarta mais TF vezes TQ ao cubo. Colocando TQ ao cubo em evidência, né? Isso aqui é igual a menos TQ mais TF, né? Que é igual a TQ cubo, TF menos TQ, né? Então vamos colocar isso aqui. TQ cubo vezes TF menos TQ. Então isso aqui é a soma desses termos em laranja. Agora eu vou fazer a soma desses termos em azul, que vai ser P, temperatura ao cubo, eu coloco em evidência, VB, TF menos TQ,
mais VA TQ menos TF. TQ menos TF é igual a menos, né? TF menos TQ. Isso é igual, né? Então eu vou colocar um sinalzinho de menos aqui, ó. E vou trocar a ordem, ó. TF menos TQ. Porque eu quero igualar esses caras aqui, ó. Para colocar em evidência. Então, BTQ ao cubo, TF menos TQ, VB menos VA. Então, essa é a soma dos termos em azul. Então, eu vou somar esses dois aqui. Então, eu vou colocar aqui em cima, ó, que VB menos VA, B sobre 3 TQ cubo, TF menos TQ, mais BTQ cubo, TF menos TQ, VB menos VA, que ficou meio exprimido, né? Tá, então isso é igual, colocando VB menos VA em evidência. O B também dá para colocar em evidência. TQ cubo também. E TF menos TQ. Na verdade, né, é 1/3 de uma coisa mais 1 dessa mesma coisa, né? Então, isso aqui é 1/3 mais 1, que é 3 sobre 3, é igual a 4/3, né? Então, vai ser 4/3 de BTQ cubo, TF menos TQ, VB menos VA. Aqui, isso daqui era o resultado que eu tinha que chegar. E a gente chegou nele. Só que aqui tem um sinal de menos, né? E aqui está invertido, o TQ menos TF, né? Porque TQ menos TF é igual a menos TF menos TQ. Então, se eu colocar aqui menos TF menos TQ, a gente chega nessa expressão, entendeu? Então, eu vou colocar isso só para ficar igual aqui o do meu gabarito aqui. Menos TQ e menos TF, né? Beleza, então esse é o trabalho total feito no ciclo de Carnot. Esse é o trabalho total. Para a gente calcular o rendimento, lembra, o rendimento é o calor, é o trabalho dividido pelo calor. Então o rendimento aqui no caso vai ser o módulo de menos 4/3 B TQ cubo, TQ menos TF, VB menos VA, dividido por aquele calor de todo o processo, que é o QAB, certo? Que também é igual ao QDA. E esse QAB, como a gente calculou, é esse cara aqui, ó. Esse é o QBA. É só a gente voltar aqui nas anotações, né? Se a gente voltar aqui, esse é o QBA, que é esse cara aqui, ó. Certo? Que a gente calculou na etapa AB, que é a primeira etapa, né? Bom, beleza. Então a gente vai fazer essa divisão para obter o rendimento. Então, vamos fazer com calma aqui. Como é o módulo, eu vou tirar então o sinal de negativo aqui. Então, ó, 4/3 vai cortar, B vai cortar. TQ é o cubo, vai cortar, vai sobrar um TQ aqui embaixo, né? E VB menos VA corta, então ó, o que sobrou? Que o rendimento é a temperatura quente menos a temperatura fria dividido pela temperatura quente. E é exatamente isso que é o rendimento, né? Então, assim, o cálculo foi todo bem feito aqui, né? O trabalho a gente calculou todos exatos, né? Somou tudo.
E tá certo aqui a soma, e dividimos pelo calor e obtemos o rendimento do ciclo. Para uma radiação eletromagnética, né? Que lembrando que tem energia interna BV T quarto e variação de entropia 4/3 de V de B VT ao cubo. Certo? Um gás de fótons, no caso. Certo? Então esse é o procedimento aí desse exercício, que ele é bem extenso, né? Muita continha para fazer. Eu vou deixar também um arquivo PDF no meu site, gratuito, para você acessar essa resolução. E se o vídeo te ajudou, por favor, dá um like, que é muito importante. E até o próximo vídeo, beleza? Muito obrigado e até mais.